Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje, amado, eu quero falar sobre o 9º passo rumo à salvação. E amanhã estarei encerrando. Então, eu estarei falando sobre 10 passos, né? Esses são apenas algumas introduções que eu tenho trazido, amados. Outros pregadores poderão apresentar a vocês mais 10 passos, assim por diante. Eu não falei sobre dízimo, não falei sobre regeneração, justificação. Eu trouxe alguma coisa simples que, se nós colocarmos em prática, poderemos manter a nossa vida no altar, a nossa vida na presença de Deus. O 9º passo, amado, eu quero falar sobre a oração. A oração é algo que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. A oração é o único canal de comunicação entre homens e Deus. Então, mantemos através da oração comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo e com o nosso Deus. Quando fazemos uma oração sincera e honesta, estamos abrindo o nosso coração diante do Senhor. Esta é a oração a qual a Bíblia diz em espírito e verdade, da qual a própria palavra nos ensina. Ao orarmos assim, ficamos percebendo a nossa maior necessidade, quanto somos dependentes de Deus, além de desenvolvermos forças espirituais que nos garanta a vitória na tentação que muitas vezes vem sobre nossas vidas. Como a oração é uma expressão da própria alma humana para com o nosso Criador, então a oração não é necessário que ela seja uma palavra sofisticada ou uma palavra linda, pois Deus sabe exatamente quem somos e o que desejamos. Precisa muitas vezes ser simples e objetiva, com a máxima humildade. A oração só será eficaz, ou seja, receberá resposta, se ao falarmos com Deus, nós tivermos absoluta certeza de que Ele está com o seu ouvido atento aos clamores. Se isso não acontecer na hora em que estamos orando, nossas palavras serão vãs. Por isso, mesmo o ambiente na qual devemos orar deve ser propício, a fim de podermos nos concentrar naquilo que estamos fazendo com todo o fervor do nosso coração. Quando o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, não era a sua intenção que a usássemos literalmente todas as vezes que desejássemos falar com o nosso Deus. Pelo contrário, Ele quis deixar um modelo de como devemos nos comunicar com o nosso Pai Celestial. Então quero vos dizer, amado, que são muito importantes os aspectos de uma oração. Então quero simplificar, quero dividir em 3 partes. A primeira é a adoração. A segunda é apresentar o pedido. E a terceira é o agradecimento. A adoração é essencial, amados, para que
se possa entrar na presença de Deus em oração. A adoração, ele enriquece a nossa humildade, além de mostrar sinceridade da própria alma, dignificando, honrando e magnificando ainda mais o nosso Deus. Ao entrarmos na presença do Senhor, precisamos entrar com espírito de adoração. Adorando, estamos reconhecendo a sua santidade. Em toda a nossa oração deve haver reverência a Deus. Deve haver essa adoração. Pois nós vivemos num mundo, viu, amado, onde não existe uma só pessoa perfeita. Existe muita honraria por parte daqueles que se consideram muitas vezes inferiores e aqueles que se consideram superiores a cada um de nós. Para com os superiores, por exemplo, aqueles que nós conhecemos como autoridade constituída, os juízes são honrados como meritíssimo. O presidente, os senadores, deputados, governadores e prefeitos são tratados como Vossa Excelência. Com muito maior razão, então, devemos entrar na presença de Deus com toda as honra, honrando a Ele, dando glória e louvor, tudo que pudermos apresentar em adoração, que pudermos fazer em adoração, pois Ele, e somente Ele, é digno de toda a nossa adoração. Somente Deus é digno de toda a honra e de toda a adoração. Nossa adoração também precisa provocar milagres extraordinários na vida de outras pessoas. Então precisamos adorar a Deus, pois a adoração provoca milagre extraordinário, amado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas. Quando estiveram presos, acorrentados, eles começaram a orar. Mas antes de orar, eles cantavam louvores a Deus. Enquanto os companheiros da prisão escutavam. De repente, por volta da meia-noite, sobreveio um tremendo terremoto, o qual sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se os cadeados de todos que ali se encontravam. Atos do Apóstolo, capítulo 16, versículo 24 até o versículo 26. A verdade, amado, é que os louvores ministrados a Deus são o seu alimento. Por isso é necessário apresentarmos louvores de adoração a Deus. O nosso cântico tem que ser o cântico vindo da alma. Você pode dizer, presbítero, eu não sei louvar. Mas você deve saber adorar a Deus com a tua alma. O presbítero também não sabe cantar. Mas ao cantarmos, adorarmos a Deus em louvores, esses louvores, eles são alimento do próprio Deus. Assim, amados, precisamos compreender que ao fazermos qualquer pedido ao Senhor, antes de fazermos o pedido, devemos louvar a Ele, entrar em adoração, adorá-lo na sua beleza, da sua santidade. O segundo item, eu vos disse que devemos apresentar a Ele o nosso pedido. O Senhor Jesus, antes de nós ensinar a oração do Pai Nosso,
Ele afirmou que Deus, o nosso Pai, sabe do que temos necessidade antes que lhe viemos pedir. Mateus 6, versículo 8. Então, amados, realmente Deus sabe, Ele conhece toda a nossa vida, Ele sabe todas as nossas necessidades, e todos os nossos pedidos são conhecidos por Deus, antes mesmo de abrirmos nossa boca e expressarmos a Ele. Então, por que devemos pedir? É necessário que peçamos, amado, porque enquanto fazemos nosso pedido, estamos também despertando a nossa própria fé. Fé na busca de um encontro maior com Deus. Ao recebermos a resposta de Deus, ou seja, a resposta às nossas petições, o Senhor recebe ainda mais glória da própria parte de Deus. A glória ao testemunharmos o milagre recebido, a glória, a honra é dada somente a Deus. Daí, quanto mais pedimos, mais receberemos e mais glorificaremos o Senhor. Esta é a razão pela qual o Senhor Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13. Nosso pedido vem glorificar o nosso Pai através de quem? Do próprio Senhor Jesus. Nosso pedido deve ser com objetivo, amado. Então, o que pedir e o que não pedir ao nosso Deus? Nosso pedido diante de Deus não tem valor algum se não tivermos um objetivo. Temos que considerar se irá glorificar a Deus através de nós em Jesus Cristo, ou se servirão apenas para nos afastar ainda mais dele. Isto é, com os prazeres carnais que muitas vezes nós iremos desfrutar daquilo que muitas vezes temos pedido para Deus. Quantas vezes nós temos insistido com Deus a respeito de alguma coisa, achando que é boa para nós. E quando recebemos, muitas vezes, ficamos arrependidos, pois aquele pedido que apresentamos a Deus não irá glorificar a Deus. Não estará glorificando a Deus. Então, amado, devemos saber o que pedir. O próprio apóstolo Tiago diz assim, a respeito dos nossos pedidos, dizendo: de onde procede a guerra, a contenda que há entre vós? De onde vem senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjarde em vossos prazeres, em prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 1 até o versículo 4. Então, muitas vezes, amados, nós pedimos algo que não irá glorificar a Deus. E muitas vezes Deus, da sua grande benevolência, nos dá, mas acaba nos afastando mais dele. Então, todos os pedidos que fizermos a Deus
precisa estar de acordo com a Escritura Sagrada e sempre segundo a vontade de Deus. Quero deixar um exemplo aqui. A cura de uma enfermidade é a própria vontade de Deus, pois o próprio Senhor Jesus, ao ordenar que nós saíssemos pregar a sua palavra, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse assim: de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Quando vocês receberam de graça. Então dei também de graça. Então, a cura é a vontade de Deus. Deus, Ele tem prazer em trazer cura para as nossas enfermidades. Por exemplo, a cura de uma enfermidade está já determinado por Deus da Bíblia. O próprio Jesus ministrou para tantos quantos chegaram até Ele. E a vida financeira, abençoado, é uma promessa de Deus e do próprio Senhor Jesus. Deus disse que as bênçãos de Deus é que nos enriquece e não nos causa dores. Se nós formos fiel a Ele, a Bíblia diz que as bênçãos virá sobre nós e nos alcançará. A bênção precisa correr atrás de nós para nos alcançar, se nós formos fiel ao Senhor nosso Deus. Então a vida financeira é uma promessa do Senhor nosso Deus. A paz celestial também é da própria vontade de Deus. Ela quer nos conceder uma paz. Então, resumindo, amado, podemos falar com Deus e pedir tudo o que se encontra dentro desse parâmetro. Tudo o que for da vontade dele, ele irá nos conceder. As bênçãos físicas, a cura divina, a bênção financeira, suprimento amplo para nossa necessidade materiais, bênção espiritual, salvação eterna em Cristo Jesus. Muitos são aqueles que vivem a pedir uma bênção, fica, no entanto, esperando por isso a vida toda e não a alcança. Por que será, amados? Por que será que essas pessoas pedem algo a Deus, ficam a vida toda esperando e não recebem? Será que não estava na vontade de Deus conceder esta bênção? Eu vou deixar aqui algum exemplo, pois existem milhares de bênçãos prometidas na Bíblia. São mais de 8.000 bênçãos prometidas. Se não for bem feito o nosso pedido, se não esclarecermos o que realmente desejamos, o Senhor ficará sem poder nos atender, amado. Se queremos um salário melhor, temos de dizer a Deus o valor do salário que queremos. Temos que dizer para Ele: Senhor, eu quero um salário X. Se a nossa vontade é que o Senhor nos dê um carro novo, devemos então falar para Ele a marca, o modelo do carro que precisamos. Então, devemos saber pedir a fim de podermos saber receber, amados. Quando você diz: Senhor, me abençoa, Ele diz: sim, eu quero te abençoar. Mas o que realmente que você quer? Então você deve ser específico. Ah, Deus, eu quero, Senhor, ter uma casa ampla, onde eu tenho uma varanda de 10 metros por 4. Então será 40 metros quadrados, Senhor, de varanda. Eu quero, Senhor, que esta casa, o meu quarto seja um quarto 5 por 5 ou 4 por 5.
Então é desse jeito, a sala da minha casa, Senhor. Então você vai falando o tamanho da sua casa, especificando a Ele o tamanho da casa que você quer. Aí você diz, aí Deus diz, anota seu pedido, mas você não diz o local onde você quer morar. Então você precisa ser bem claro no seu pedido, amados. Eu li um livro escrito pelo pastor Eshol, ele é fundador de uma igreja na Coreia. Ele disse que ele pediu para Deus uma bicicleta. E ele, ao pedir essa bicicleta para Deus, ele disse: Senhor, eu quero a bicicleta que venha dos Estados Unidos. A marca da bicicleta é assim, Senhor. E aí ele já foi e deu testemunho de que ele estava grávido de uma bicicleta. Houve risada, pessoas riram, começaram a fazer chacota com o pastor, dizendo que o pastor estava grávido de uma bicicleta. Mas, passando dias depois, ele recebe de presente uma bicicleta vindo diretamente dos Estados Unidos, a mesma marca que ele havia pedido para Deus. Então nós devemos, amados, ser bem claro a Deus para receber dele as bênçãos prometidas. Bem, o último item, eu quero dizer para os irmãos que é o agradecimento. Você pede a Deus, você aguarda que você entre em adoração a Deus, adora Ele na sua excelência, na sua magnificência, depois você apresenta o pedido a Ele e imediatamente você deve agradecer. Mas eu não recebi ainda, presbítero. Mas você deve ter certeza que seu pedido foi anotado por Deus. Esta parte então é muito importante. Ele faz muita diferença dentro da oração. Então não havia necessidade até de eu comentar. Haja visto que um sentimento de graça a Deus nunca será dispensado por aquele que tem comunhão com Ele, que experimentaram da sua própria bênção. Quando agradecemos ao Senhor antecipadamente por um pedido, estamos provando a Ele a nossa fé. Nada do qual foi esclarecido aqui, da qual eu vim comentar, amado, teria valor se não usássemos uma chave concedido por Deus para abrir a porta das bênçãos de Deus. E que chave é essa? O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus deve ser mencionado. Toda oração, toda adoração, todo o nosso louvor e gratidão deve ser apresentado ao Pai em o nome do seu amado Filho, o Senhor Jesus. Tudo quanto pedir, disse o Senhor Jesus, em meu nome, isso eu farei. João 14, verso 13. Então, Deus Pai, Ele nos atende, não porque nós somos bonzinhos, mas por causa do nome do seu Filho Jesus. Este nome é o segredo do milagre nosso de cada dia, amados. Eterno e soberano Deus, Deus de poder e de glória, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te louvo, Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder santo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Te dou graça, Pai, pela saúde perfeita, pelo pão de cada dia, pelo alimento sagrado que o Senhor tem concedido e nunca tem faltado na mesa dos teus servos. Te agradeço, Senhor, pela vestimenta, pois o Senhor tem nos dado do melhor. Eu te agradeço, Senhor, pela família.
Eu te agradeço, Senhor, pelo emprego digno que tu me deste, Pai. Quando muitos estão desempregados, passando necessidade, o Senhor nunca permitiu que eu ficasse desempregado. Por isso eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, por ter curado-me, Senhor, libertado-me, ó Deus, por ter me resgatado através de Cristo Jesus, por ter gerado em mim uma nova vida, uma nova expectativa de um dia entrar na eternidade e ficar, Senhor, na presença do Senhor. Por isso eu te agradeço. Ó Deus amado, visite, Pai amado, cada irmão, cada irmã que ouve, Senhor, esta mensagem neste dia de hoje. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, este é mais um pedacinho do Maná dos Céus, o 9º passo rumo à salvação. Amanhã eu estarei encerrando com o 10º passo. Eu já vos disse, não falei sobre dízimo, oferta, não falei sobre regeneração, santificação. Aliás, sobre santificação eu falei. Não falei sobre regeneração, não falei sobre... provavelmente estarei falando amanhã sobre a Santa Ceia. Então, não sei. Amanhã eu estarei vendo o que estarei falando para vós compreender a palavra do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.